Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Saúde e Direito. Como vocês já sabem, o podcast que fala muito mais de saúde que de direito. De vez em quando vou dar meus pitacos. Interromper rapidinho esse episódio para agradecer o nosso patrocinador, a Gula Fit. Se você ainda não conhece a linha de produtos saudáveis da Gula Fit, saiba que você pode contar com kombuchas 0 calorias e doces de leite também, que são deliciosos. Então, você vai ver aqui no link da descrição desse vídeo o site e o perfil lá no Instagram da Gula Fit. Não deixe de conferir. E hoje, uma convidada aqui que a gente já tem tempo que está tentando alinhar. Vamos trazer assuntos aqui que são muito do meu interesse, tenho certeza que são de vocês também. A pedido dela, vou usar o nome que ela me pediu para usar. Então seja muito bem-vinda, Lu Figueiredo. Obrigada, é um prazer, né? Assim, a gente teve essa conflito de agenda, vamos dizer assim, né? Entre direito e psicologia, mas estamos aqui hoje. Maravilha. Mas já vamos começar perguntando, né? Quem é Lu Figueiredo? Psicóloga, professora, podemos dizer pesquisadora também, correto? Pesquisadora, essa parte está um pouquinho dormindo, mas nos conte aí. Está pesquisando. Então, eu vou começar me apresentando como eu me apresento em todos os lugares, né? Meu nome é Lu, eu sou filha de minha mãe e meu pai, né? Emília e Ivanildo. Eu acho que a gente, quando entra para o mundo do trabalho, a gente fica muito assim, eu sou Luciene psicóloga, eu sou Luciene professora, mas a gente tem um lugar de origem, né? Eu trabalho com histórias de vida, então nada melhor do que a gente diz a gente vem. Então eu tenho 2 irmãs, eu sou a primeira pessoa da minha família que nasce em Salvador, né? Meus pais não são baianos. E nesse processo me tornei professora e psicóloga, então isso é um pouco do resumo da minha história. Bacana, bacana. Eu sempre gosto de perguntar para quem vem aqui, porque eu gosto muito de compartilhar, né, a vida do cotidiano, dos problemas que o nosso entrevistado, nosso convidado costuma resolver, porque pode ser que muitas pessoas que estejam nos ouvindo talvez precisem despertar para a necessidade de buscar ajuda, né? Então, eu queria começar te perguntando o que normalmente, né, a Lu recebe no seu consultório hoje e como que você conseguiria traçar aí paralelos, né, do nosso dia a dia com as pessoas que você de fato encontra no seu consultório e como você tem enxergado hoje a percepção das pessoas sobre a saúde mental. E aí a gente vai começar a desenrolar o bate-papo aqui. Uma pergunta que cabe dezenas de respostas. A primeira coisa é que eu sempre quis ser psicóloga, né? Não de pequena, porque quando eu era pequena eu queria ser atriz. Eu achava o máximo a pessoa trabalhar na televisão. Inclusive a criança, a capacidade de imaginação dela é incrível, porque ela acha que a pessoa está dentro da televisão. Né? E aí eu ficava passando a mão na televisão, querendo pegar as pessoas. E talvez um dia ali eu descobri no meu pensamento mais concreto, entre o concreto e o abstrato, que as pessoas não moram na televisão, mas eu sempre quis ser atriz. E durante a adolescência, por algumas questões aí, né, de identificação, identidade, os conflitos do crescimento, eu tive contato com uma psicóloga, não foi do nível de psicoterapia, mas ela fazia parte de um determinado grupo que eu participava de jovens, e ela conversava muito com as pessoas, e ela acalmava as pessoas, assim, mediava os conflitos. Eu acho que nunca tinha ouvido falar o que uma profissão dessa fazia, e isso começou a ficar na minha cabeça. Eu nunca fui boa em matemática, química e física, diferente das minhas irmãs. E cheguei a ventilar a possibilidade de fazer jornalismo, mas essa coisa da psicologia, desde quando eu conheci essa psicóloga que chamava Márcia, ficou. E aí eu comecei a me interessar. Então, quando chegou o ensino médio, veio a questão de, o que é psicologia, o que o psicólogo faz? Poxa, faz tanta coisa. E, de fato, eu comecei a entender um pouco mais e já foi, de fato, a minha única opção de vestibular. E nessa época eu escutava coisas que hoje pouco menos pessoas falam, mas psicólogo não ganha dinheiro, psicóloga não tem campo de trabalho, psicóloga é uma psiquiatra frustrada, né? Tipo, não passou para medicina, vai ser psicóloga. Uma coisa tem nada a ver com a outra, como né? Se só precisasse de psicólogo que é doido. Exatamente. Assim. Psicólogo vai cuidar de doido, você vai trabalhar com maluco. Ou você tem um problema grave de cabeça, por isso você vai fazer psicologia. Então, são estereótipos do senso comum. Além de que, na minha própria família, eu também não tinha muito onde buscar esse apoio no sentido de que já tinha uma psicóloga, algum parente que, estou me espelhando nessa pessoa. Então, de fato, foi uma profissão que eu segui bem por conta própria mesmo e tendo que lidar com todos os desafios e o preconceito que existe na profissão também, anteriormente, hoje não, né? Eu acho que faço agora, no próximo ano, em janeiro, 15 anos de formado, se não me falha aí a memória. Então, a percepção de antigamente era muito ruim. De fato, você ia cuidar de doido.
Você não ia cuidar da saúde mental de pessoas que têm questões existenciais, questões do ponto de vista prático da vida cotidiana, dificuldade de socialização, dificuldade de controle dos impulsos, depressão, ansiedade, dificuldade de autoeficácia na regulação do humor. E são coisas que até o senso comum já conhece um pouco mais hoje, mas há 15 anos atrás não. E aí a minha trajetória na faculdade foi bastante desafiadora, porque eu não fiz faculdade muito jovem, já foi minha segunda graduação, então eu entrei para a faculdade, eu tinha 24, sei lá, 25 anos, e tinha aquela galera de 18, 20, eu já não estava na faculdade para perder tempo. Então todos os meus estágios foram muito direcionados para a compreensão máxima do que era o conceito de saúde mental, né? A gente fica muito associada a transtorno mental. Tem uma percepção ainda hoje que a gente só trabalha com quem tem transtorno. Você precisa ter um diagnóstico de depressão, de ansiedade, de humor. Aí você vai para a psicóloga, quando não, né? A gente, dentro daquilo que você me perguntou, por que as pessoas nos procuram, eu costumo dizer que a gente tem alguns perfis de pacientes, né? Então, você vai ter as pessoas que elas têm um transtorno mental, elas foram diagnosticadas. Os mais comuns que aparecem na clínica, transtorno da ansiedade, transtorno da depressão, transtorno por uso de substâncias, transtorno do humor aparece bastante, os transtornos alimentares, basicamente assim, junto com a ansiedade, eles são os transtornos que mais aparecem. Como eu tenho uma experiência com transtornos mentais crônicos, como esquizofrenia, por ter participado de instituições manicomiais em estágio como pesquisadora também no mestrado e doutorado, então eu também trabalho com muito paciente que é esquizofrênico, né? Então é um perfil de paciente ainda mais diferenciado. Então os transtornos relacionados aos impulsos, né? Transtornos como obsessivo-compulsivo, que é relacionado também aos pensamentos obsessivos, e TEPT, que são os transtornos relacionados aos traumas. Nesse caso, bastante paciente que é afastado do trabalho por uma condição de saúde mental, né? Então, a gente tem esse grupo de pessoas que tem um diagnóstico e elas vão ter dificuldades, né, com relação ao tratamento, muitas vezes vão precisar de apoio medicamentoso, e a terapia serve como um processo de psicoeducação para a pessoa retornar à sua funcionalidade. O que acontece com uma pessoa que tem transtorno mental? Ela tem 4 prejuízos. O prejuízo dela sempre vai ser na intensidade dos sintomas. Então, por exemplo, se a gente pega o transtorno da ansiedade generalizada, quais são os principais sintomas? Irritação constante, sensação de cansaço constante, sensação de que a sua cabeça está o tempo todo em branco, sensação de nervos à flor da pele, conflito com o sono, dificuldade com a alimentação, dificuldade de controlar os pensamentos, uma irritação que não cessa, a pessoa está sempre antecipando um futuro que não aconteceu, não tem a probabilidade de acontecer, na cabeça dela já acontece. Ô, Lu, você tá falando aí, meu Deus, eu me encaixo em tanta coisa. Pois é. Aí eu me pergunto, né? Percebendo que eu me encaixo muito, não sempre, não é mas esse constante. É um critério. Tá? É uma coisa assim, de vez em quando 3. Tem uns picos aí, fala assim, opa, peraí, tô nessa. Aí então, volta, tô de boa. Mas... aí é que aonde a gente entra para fazer a avaliação, porque lembra que eu te falei que a gente tem 4 critérios de avaliação básica, né? Além da avaliação longitudinal. Então, você precisa ter esses sintomas. Além de você ter esses sintomas, eles precisam acontecer numa frequência grande. Então, eles precisam acontecer a maior parte dos dias da semana, durante muito tempo do seu dia. Então, nesse ponto... Entende? Porque se a gente parar para pensar, sintomas ansiosos e depressivos, eles são sintomas da vida cotidiana. Nós temos. Agora, existe um nível que se torna patológico. Então, a gente já falou da intensidade e da frequência. Mas não é suficiente, porque eles precisam acontecer numa intensidade, numa frequência que lhe cause sofrimento. E o que significa sofrimento? Você vai ter uma mudança de funcionamento e uma mudança de humor. Então, você não consegue mais trabalhar da forma que você trabalhava, você não consegue se relacionar da forma que você se relacionava com as pessoas, você tem problema com horário, com organização. As nossas funções executivas de planejamento e organização, elas ficam bagunçadas, e aí, por consequência, a gente vai para o último item, são os prejuízos que você tem. Então, você vai ter prejuízo no trabalho, prejuízo nas relações interpessoais, prejuízo acadêmico. E aí a gente tem uma pessoa com transtorno mental. E aí pode ser qualquer categoria de transtorno mental, mas vai precisar ter esses 4 itens. Essas pessoas, a gente considera na saúde mental que não é uma opção a pessoa não fazer tratamento. Deveria ser obrigatório, mas a gente não pode obrigar as pessoas. Mas esse grupo de pessoas, eles não têm a opção, eu tenho depressão,
né? Meu humor é super instável, eu maltrato as pessoas quando estou mal-humorado, sou indiferente, não faço contato com as pessoas, me afasto, não tenho vontade de fazer nada, como o transtorno depressivo, que é um transtorno bastante grave, de bastante conflito de relações interpessoais por conta da desregulação do humor, que é grande, e a pessoa diz assim, eu não quero fazer tratamento. Não quero, é assim, sou sempre assim, minha vida é assim, eu consigo lidar. Ou comecei a fazer um tratamento, não melhorei, e esse não melhorei tem alguns pormenores que a gente pode falar mais tarde. Não é que as pessoas esperam um resultado imediato. E na psiquiatria e na psicologia a gente não tem milagre, a gente tem tratamento longitudinal. Tem uma coisa interessante, né, na sua fala, que é assim, de fato, a nossa mente, mesmo quando ela não cessa, né? Quando a gente morrer, então a gente tem que estar sempre buscando otimizar, vamos colocar essa palavra, a nossa capacidade de lidar com o dia a dia de uma pessoa que trabalha, que tem seus desafios como pai, como mãe, como irmão, como filho, como um empregado ou como um empreendedor, né? E isso que você falou é muito interessante, porque de fato a gente não pode se dar o luxo de só deixar rolar, porque chega uma hora que é uma coisa muito sustentável, porque não é que nem desligar uma televisão, você tá o tempo todo. O tempo todo. E aquela sensação de fritar em alguns momentos. Se Exatamente. isso é intermitente, porque como eu brinquei aqui, poxa, às vezes eu me sinto dessa forma. Mas são coisas que acontecem no dia a dia que você fala, poxa, é um desafio, preciso. Depois passa. Enfim, mas eu fico imaginando essa sensação intermitente, constante, deve ser, realmente, deve causar sofrimento Sofrimento, mesmo. Exatamente. E quando a gente fala da depressão, por exemplo, a pessoa apresenta uma grande instabilidade de humor, a funcionalidade dela cai. O que acontece com uma pessoa com depressão? Ela não tem vontade de fazer as coisas. Às vezes ela também vai ter vontade de não viver. Não necessariamente quem tem depressão tem sempre ideação suicida, mas a pessoa ela tem um prejuízo na vontade. Então ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de tomar banho, ela não tem vontade de falar, ela não tem vontade de socializar. Por quê? Porque ela não tem energia para fazer isso. E aí, de fato, para essas pessoas, o tratamento é obrigatório, né? Então, esse grupo de pessoas precisa de psicoterapia. Aí elas vão dizer, quero ou não quero, enfim, né? A gente não tem como obrigar. A gente tem um outro grupo de pessoas que não tem transtorno mental, mas tem alguma condição de sintomas de transtornos. Então, assim, tem sintomas ansiosos, ou sintomas depressivos, ou sintomas relacionados ao toque, mas não fecha a classificação diagnóstica. Então, significa que em algum momento essas pessoas têm uma questão com a autoeficácia, com o gerir a própria vida. É difícil fazer algumas coisas porque esses sintomas são levemente expressivos. Para essas pessoas, a terapia também é muito bom, porque o que a gente vai identificar? A gente vai identificar quais são os sintomas, pensar um plano terapêutico e organizar a autoeficácia e o autoconceito dessa pessoa. E essa pessoa volta para funcionalidade, ou seja, a gente diminui o prejuízo, diminui o sofrimento, porque, por consequência, a intensidade dos sintomas vai sendo minimizada. Então, as pessoas também vão se beneficiar muito da psicoterapia. E a gente tem aí um outro grupo de pessoas que não tem transtorno mental, não tem sintomas de transtorno mental, mas elas buscam o que a gente chama no senso comum de autoconhecimento, né? Ou cuidado com a autoestima, ou tem uma dificuldade de conciliar os problemas da vida cotidiana por uma desorganização, por falta de foco, mas de fato não são pessoas com transtorno mental. E elas também buscam muito a terapia nesse sentido do autoconhecimento. Então a gente classifica mais ou menos nesses grupos de pessoas quando as pessoas nos buscam para problemas relacionados à saúde mental. E depois da pandemia, né, a pandemia acaba sendo um marcador aí de tempos, né, inclusive no sentido da história e na história da saúde também. As pessoas buscavam muito terapia antes da pandemia, quando elas tinham um transtorno mental grave, estavam no limite, tipo, já tentei de tudo, fui no Pai de Santo, fui no tarô, tomei um banho de sal grosso, tomei um banho de mar, tomei um floral, né, que cientificamente não faz efeito nenhum para a pessoa. Ela esgotou tudo. Agora eu vou um óleo essencial, que causa até dermatite. Agora eu vou na psicóloga. Então, essas pessoas chegavam até a gente. E as outras pessoas chegavam porque alguém disse que você precisa fazer terapia. Né? Então, a gente tinha também essa busca. Depois da pandemia, parece que todo mundo se autorizou a dizer, tô mal, não aguento e tal, minha vida... E aí as pessoas buscaram muito na pandemia tratamento psicológico e continuaram buscando. Aí seja porque os efeitos da pandemia, né, recaíram sobre essas pessoas e também essas pessoas se sentiram mais à vontade. Tipo assim, não é feio dizer que faz terapia, não é sinônimo de fraqueza. Porque ainda tem uma galera que pensa, você é fraco, né? Precisa de terapia para viver. Mas hoje rola até um hype, assim.
É até uma coisa bonita fazer terapia. Tem um determinado paciente que ele tem uma frase que é ótima. Ele diz assim, ele é bem jovem, né? Na casa aí dos 25 anos. E ele fala, Lu, quando eu conheço uma garota, eu faço aquelas perguntas e tal. E eu tento botar uma pergunta assim, você já fez ou faz terapia? Porque ele diz assim, hoje é pré-requisito para namorar comigo fazer terapia. Mas eu já até, não sei se eu comentei com você, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, né? Depois do episódio aqui, você vai me fazer suas recomendações. Certo. Mas é uma experiência que eu quero me expor, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre buscando, não vou dizer alta performance, porque ninguém é obrigado a ter alta performance e não é para todo mundo mesmo, na minha visão. Mas eu acho que você buscar se compreender melhor, se você puder melhorar a sua vida por você mesmo, quando eu digo você mesmo, né? No sentido de você entender o que tem que ser feito, ter autonomia para achar soluções, porque esses momentos de dificuldade vão acontecer para todo mundo. A ideia da psicoterapia é trazer funcionalidade à vida da pessoa. A gente não entende que a pessoa vai para a terapia e ficar 10 anos na terapia, 15 anos na terapia. A gente tem pacientes que, por exemplo, eles retornam para a terapia porque um outro conflito apareceu, um outro sofrimento apareceu. Mas, assim, a gente não entende que a pessoa vai fazer terapia a vida toda. Talvez ela faça durante muitos anos, de maneira pausada, em momentos diferentes da vida dela. Né? Então, eu acho isso uma coisa muito bacana. Então, considerando que hoje as pessoas se sentem mais à vontade para buscar terapia, hoje a gente tem um melhor entendimento do que é o conceito de saúde mental, que não é só relacionado a ter um transtorno mental. Porque o que aconteceu na pandemia também foi o seguinte, teve uma fala que eu acho que foi um pouco violenta, mas eu entendo que também é uma fala do senso comum. Depois da pandemia todo mundo ficou ansioso, todo mundo ficou depressivo. Isso não é verdade. Antes da pandemia, a gente já tinha várias pessoas, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Exatamente. Antes da pandemia, a gente já tinha muitas pessoas com transtornos mentais não diagnosticadas. Elas estavam tentando resolver a vida, no que veio o evento estressor, a pessoa rompeu ali com a funcionalidade. Então, tem uma galera que sim, de fato, passou a ter um transtorno mental ou uma dificuldade com a vida pós-pandemia ou na pandemia, mas tinha uma galera que antes já tinham esses problemas e não eram diagnosticados. Então, quando a gente fala assim, aumentou muito a busca, não significa necessariamente o transtorno em função apenas, exclusivamente da Covid-19. Seria algo parecido com o que eu já ouvi de algumas pessoas relacionadas ao TEA, por exemplo? É mais ou menos isso. Porque se fala assim, hoje tem muito mais, ou na verdade a gente tinha uma subdiagnóstico, né? Então, eu acho que é algo parecido, né? Quando a gente fala dos transtornos do neurodesenvolvimento, o TDAH também parece estar na moda, o TEA parece estar na moda. Quando eu digo parece estar na moda, as pessoas falarem mais e buscarem mais o diagnóstico. É a mesma coisa. Quando a gente fala dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem uma questão que perpassa pelo ponto da investigação científica, né? Então, se a gente pensar os critérios de diagnóstico, de avaliação desse transtorno, eles são bastante graves. Então, a comunidade científica, ela vai estudando, a gente vai avançando na avaliação diagnóstica e, para além da ciência avançar na classificação diagnóstica, a gente precisa que os profissionais estudem sobre isso e que eles estejam aptos a atender esse perfil de paciente. Então, por exemplo, eu não atendo pessoas com o transtorno do espectro autista. Por quê? Porque não é minha área de concentração. Eu precisaria ter uma especialização, um consultório adaptado. Então, quando as pessoas me buscam e que, em geral, pode ser um caso de TEA, eu sempre vou indicar colegas que são da área. Então, veja, você tem poucos profissionais que sabem fazer a avaliação diagnóstica, né? Então, aí, à medida que a gente começou a trazer mais a informação para as pessoas, a escola está atenta àquela criança, a pediatra está atenta àquela criança, essas crianças são levadas à investigação. Então, é sinalizado para os pais. Normalmente vem da pediatria ou da escola, né? Olha, pai, eu acho que sua criança, acho que seu filho. E aí, essas famílias passam, então, a buscar a avaliação para essa criança ser diagnosticada. Criança, adolescente e até adulto. Porque a gente tem também um número de pessoas grandes que não receberam o diagnóstico na infância ou na adolescência, porque é um diagnóstico que, em geral, aparece na infância, porque é do neurodesenvolvimento, mas essas pessoas tinham o que a gente chama de sintomas leves, sintomas brandos. Ou seja, o menino tinha muito prejuízo na socialização, por exemplo, algum prejuízo na alimentação, mas foi levando, cresceu, se ajeitou na vida. E aí, quando essa pessoa começa a entender do assunto, então eu vou fazer uma avaliação, será que eu sou autista? E aí talvez essa pessoa já adulta busque por conta própria essa avaliação, então isso não é incomum.
Mas, de fato, quando a gente passa a falar mais de saúde mental, a gente viu pessoas buscando mais a avaliação e sendo diagnosticadas. Eu só chamo a atenção para essa questão. Quando a gente vai buscar um profissional de saúde mental, a gente precisa que a pessoa seja especialista na área. O fato de ser psicóloga não significa que eu saiba todos os transtornos. Essa é uma área de concentração do neurodesenvolvimento extremamente específica, né? Eu penso assim para o direito também. Exato. Vocês têm, né, área civil, criminal, consumidor. É natural que você comece com um espectro tudo mais amplo, mas na medida que você entende que existe um caminho a ser seguido, você tem que escolher um caminho. Tem né? que Por escolher. exemplo, nosso escritório, ele tem 15 anos, vai fazer 14 anos. Nesse meio tempo a gente fez muita coisa e temos várias áreas, mas cada vez menos. E hoje o nosso campo de atuação está muito focado dentro da área de saúde. Por isso o Saúde Direito aqui. E dentro da saúde a gente é muito especializado em revisão de mensalidade e plano de saúde. Então hoje a gente tem um outro núcleo com outra equipe para tratar do acesso. E aí você garante a qualidade. Quem imagina você ir para um advogado generalista? Atende de tudo. Assim, você vai ter, é muito raro. Eu conheço pouquíssimos casos de advogados generalistas que conseguem entregar qualidade. Mas isso envolve também menos volume. Claro. Então hoje eu consigo atender com muita qualidade um volume grande de pessoas. Mas isso é possível pela ultra especialização, né? Então eu penso que ao procurar e eu brinco muito assim, olha, eu jamais iria operar o meu cérebro com um cirurgião geral. Claro, você vai para um neuro. Vou para um neuro, exatamente. O meu coração vai ser também um cardio. Exatamente. Um cirurgião cardiovascular. Perfeito. Eu acho que o caminho, acho que todas as profissões é essa ultra especialização, o que não quer dizer que você não tem que ter uma visão genérica. Eu conheço, como você falou. Eu dou aula de TEA, né? Porque eu dou aula de, basicamente, eu me tornei professora também depois da formação, eu trabalho com muitas disciplinas, né? Eu tenho especialização na psicologia da educação, então também ensino, na área da psicologia da saúde e dentro da saúde mental as disciplinas que são relacionadas à psicopatologia, transtornos mentais, diagnóstico, avaliação, intervenção, enfim, as disciplinas ali de graduação. Então, eu sei sobre o assunto, eu não tenho consultório adaptado e o manejo clínico, ou seja, a prática de trabalhar com pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Atualmente eu atendo 3 famílias que têm crianças autistas e os pais precisam de um suporte psicológico. Porque a vida dessa família muda completamente. Então, as famílias precisam ter esse lugar onde elas vão levar as suas demandas, mas essa criança faz terapia num centro adaptado, onde vão ter as terapias integrativas, né? Então, você tem a questão da fono, tem a nutrição, tem a psicóloga, tem a TO, né? E eu não conseguiria ter isso no meu consultório, por exemplo. Perfeito. Inclusive são tratamentos caros, tratamentos que exigem uma infraestrutura enorme, realmente. Exatamente. É uma equipe multidisciplinar, uma questão de mercado hoje também, né? Tem questões complexas. As famílias se queixam muito de conseguir encontrar uma clínica que atenda ao perfil financeiro também da família, né? Com qualidade. Exato. Os próprios planos de saúde, né? Eu acho que um dos principais embates hoje, talvez, do acesso à saúde dentro da saúde suplementar, né? Através do plano de saúde, eu acho que o TEA é um dos pontos aí um pilar delicado, porque os tratamentos são bem caros, muitas vezes uma única clínica não consegue entregar o tratamento todo, e é o que eu costumo dizer, o que muda um plano do outro? O que muda um plano do outro hoje não é o nome dele, o código dele, é a rede credenciada, basicamente, né? Então, o que muda de um Sul América para um Bradesco, para um Amil, enfim, é a rede credenciada, aí você tem que buscar. Então, na medida que aquele plano ele não consegue lhe entregar uma clínica que permita que o tratamento seja feito de uma maneira adequada, e isso não quer dizer só ter o profissional habilitado. Se você tem que andar 40 quilômetros para ter o acesso, você não tem o tratamento. Né? Então, esse é um grande embate também, por isso que as pessoas às vezes têm que buscar a justiça para viabilizar o tratamento através de uma clínica que não é credenciada. Exatamente. Porque as que têm não conseguem entregar o tratamento. Não é incomum, eu não passo uma semana sem alguém me pedir uma indicação de um serviço para atender criança com TEA. E às vezes a gente tem dificuldade, porque a família diz, olha, eu já entrei em contato com isso, não consigo, eu já entrei em contato com isso, não consigo. Né? Tem sido muito difícil. Essas famílias sofrem muito. Eu imagino. Muito. Eu imagino. Quando a gente recebe aqui no nosso escritório, né, casos como esse, normalmente a gente tenta atender com mais brevidade possível, porque nunca chegou ninguém com aquele senso de tranquilidade, é sempre com um senso de urgência muito grande. E tem uma questão, Júnior, que é o seguinte, faz toda a diferença o período de intervenção.
Os transtornos do neurodesenvolvimento, o quanto mais breve vir o diagnóstico, melhor o prognóstico dessa criança. Sim. Então, se a gente parar para pensar, os primeiros sinais e sintomas desse transtorno podem vir ainda no primeiro ano de vida da criança. Só que, às vezes, os pais, eles não vão perceber. Quem, em geral, vai perceber? A pediatra. Sim. E aí, quando a gente fala da pediatria, não é minha área, mas eu vou falar pelo que aparece no consultório. Sim. Muitas vezes a gente também vai entender que as consultas de pediatria são muito rápidas, para pesar e ver se a criança está crescendo. Está dormindo bem, não sei o que, 15 minutos. Então, assim, em 15 minutos, uma pediatra, ela tem condição de fazer uma avaliação total dessa criança, de perguntar à mãe como está a socialização dela, como é que ela brinca e tal. Então, assim, eu entendo que a gente fica meio que apertado num sistema de saúde que não dá conta de atender a demanda da população. Eu não estou aqui criticando a figura da pediatra especial, mas ela está dentro de um sistema que é extremamente violento na rotina dela de trabalho. Né? A consulta de pediatria particular é extremamente cara. A gente tem poucos profissionais hoje que trabalham para convênio de saúde por conta que o sistema é violento. E aí, então, se, por exemplo, essa criança não foi observada nos seus sinais e sintomas, ela avançou um ano, ok, vamos para o segundo ano. No segundo ano, se ela de fato tem o transtorno, os sinais vão ficar mais evidentes. Hoje, como as crianças entram muito cedo na escola, então você tem aí a escola que vai estar observando esses sinais e sintomas e a pediatria também. Às vezes a mãe começa a estranhar. É a criança que não faz contato visual, é a criança que começa a ter restrição e seletividade alimentar. Só que esses dois sintomas, eles estão muito estereotipados. Fica parecendo que qualquer criança com esse transtorno vão ter esses dois sintomas, e não necessariamente. Então, ela pode estar apresentando os sintomas sutis que, ao cotidiano, não é sintoma. Se for um pai de primeira viagem, então, ele não consegue criar essa correlação. Poxa, o que é normal, o que não é, né? Então, a gente está perdendo tempo de fazer uma intervenção. Entendi. E de fazer uma intervenção extremamente eficaz para essa criança, por exemplo, não ser uma criança nível 3 de suporte, ficar em nível 1 de suporte. Bacana. Então, uma pergunta aqui bem objetiva. Pessoa que está nos ouvindo aí, tem um filho de 1 ano, 2 anos. O que ela tem que observar e, ainda que ela não tenha a capacidade de diagnosticar, em quais casos você indicaria para ela buscar o profissional e qual profissional buscar? Eu penso que é o seguinte, qual o profissional que toda criança nos primeiros anos de vida vai? Pediatra. Perfeito. Né? Se o pai e a mãe tem... O pai e a mãe, mas também pode ser um cuidador, às vezes pode ser a babá, a tia, a avó que toma conta. Percebe que a criança tem um comportamento diferente. O que é um comportamento diferente quando a gente fala do cotidiano? A criança brinca, a criança socializa, a criança come, ela dorme, ela vai com todo mundo, ela tem facilidade no ambiente dela, a gente entende que essa criança é saudável. Agora, tem mais dificuldade com a alimentação, tem mais dificuldade com a socialização. Não está falando a quantidade de palavras esperado para cada faixa etária, porque a gente tem uma quantidade de palavras e frases para cada faixa etária. Quando fala demais é ótimo. É saudável. Meu Deus, a minha fala... Júnior, estou te dizendo isso, porque isso é muito grave. A gente tem uma ideia, de novo, no senso comum, e é uma frase péssima, que a gente não pode falar, que é cada criança tem seu tempo. Não é verdade. A gente entende isso assim, cada criança tem seu tempo dentro do tempo da faixa etária. É esperado que uma criança até 1 ano balbucie algumas palavras, ou já fale, né? A gente não vai esperar que ela fale uma frase completa. Algumas crianças vão falar frases que são mais, palavras que são mais compreensíveis, outras não. Até 2 anos é esperado que a criança fale de maneira compreensível, pelo menos para quem convive com ela. Até 3 anos é esperado que a criança fale frases que são compreensíveis. A criança tem 3 anos e não fala? Não é normal. Aí, mas é o tempo da criança. Não é o tempo da criança. Esse tempo a gente precisa investigar. Então, a gente tem pelo menos esses prejuízos que eles são mais visíveis, né, ao cotidiano da convivência. Observou que esse funcionamento não está ok? Conversa com a pediatra. Olha, estou sentindo meu filho assim, minha filha assim e tal. Percebeu que a pediatra não está dando muita atenção? Marca outra. Em sequência, já marca uma avaliação. Uma avaliação com psicólogo infantil, porque você não sabe qual o diagnóstico. Pode ser uma deficiência intelectual, pode ser um TDAH, pode ser uma questão de transtorno relacionado à linguagem, porque a gente tem transtornos da linguagem, que não necessariamente a criança vai ter TEA, mas ela pode ter um transtorno da linguagem. Então, assim, marca uma avaliação com psicólogo infantil, pronto. A partir daquela avaliação com psicólogo infantil, a gente tem determinados protocolos e, por exemplo, sendo um transtorno da linguagem, a gente vai ter um tratamento também com a fonoaudióloga. Sendo um transtorno alimentar,
com o psicólogo e com a nutricionista, isso tudo junto com a pediatra. Né? Então, a gente costuma dizer, para não repetir a frase de toda criança tem seu tempo, existem coisas que são esperadas que as crianças façam, tanto com relação à motricidade, com relação à cognição e com relação à fala. Bacana. Você aceita uma kombucha? Aceito. Nós temos aqui de morango? Tangerina com hibisco. Essa vermelhinha é morango? Morango com limão. Pronto, essa daí. Morango com limão? Então pronto. Yes. Tem uma coisa que eu queria te perguntar também. A gente falou aqui do hype, né? E eu acho que, assim, a pandemia nesse ponto foi interessante para a psicologia, porque despertou uma lente de aumento que despertou um olhar para, por exemplo, tem alguns psicólogos hoje aí, ultra mega grandes no digital. Tem muita gente. Hoje tem algumas plataformas, como por exemplo, Reservatório da Dopamina, que tem não sei quantas mil pessoas lá, pagantes mensais, como se fosse o Netflix, né? Uhum. Então, assim, de fato, você vê muitas pessoas hoje falando sobre, enfim, a saúde mental, né? Como é que você enxerga esse movimento? Você acha que isso... assim, claro que eu sei que tem um lance de despertar e sempre vão ter os excessos, sim, como em tudo, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. No direito também, tem demais. Mas, para mim, como consumidor do conteúdo, tem alguns conteúdos que eu gosto porque, de fato, me chama a atenção, por exemplo, o fato São tempo de tela, às vezes eu me pego assim, pô, realmente, tô vendo muita tela. Vamos tirar, deixa eu ver quais são os aplicativos. Pô, isso aqui não me acrescenta nada. Quem tem iPhone, não sei se nos outros aplicativos, nos outros celulares tem também, você tem lá o tempo de uso. Então você vê, pô, você tá passando não sei quantas horas no Instagram, não sei quantas horas no WhatsApp. Claro, WhatsApp você tem trabalho, que é uma ferramenta muitas vezes. Mas isso desperta pelo menos essa autorreflexão. Pô, eu devia estar gastando meu tempo aqui. E eu realmente já correlacionei o uso excessivo, né? De rede social com baixa funcionalidade. Com baixa funcionalidade e ansiedade. Como é que você enxerga hoje? Eu sei que esse é um tema talvez polêmico. O lance assim do dar ou não dar tela, por exemplo, para uma criança, né? A gente já teve alguns convidados aqui que falaram, eu não dou de jeito nenhum. Tem outros que falaram assim, olha, eu uso em emergência. Tem outros que falaram, olha, ele vai ter mesmo e eu entrego, né? Claro que tô falando bate-papos relacionados aqui, não são psicólogos, enfim. Duas perguntas. Vou começar pela última, então. Pela primeira. Tela para criança. A última, tela para criança. Então, se a gente for falar do ponto de vista da saúde, né? A Organização Mundial de Saúde, ela tem protocolos estabelecidos para 0 tela até faixa etária, 1 hora de tela em X faixa etária, 2 horas de tela. Esse protocolo, eu acho que poucas pessoas seguem, né? Primeiro que você vai precisar de um controle e vigilância. Isso aparece muito no consultório. Eu trabalho com crianças, né? Apesar de não trabalhar com transtorno do neurodesenvolvimento, trabalho com crianças com outras questões. E sempre é uma pergunta que a gente faz na anamnese. Eu parto do princípio que a gente tem que pensar a vida cotidiana. Uma coisa é a vida ideal, outra coisa é o cotidiano da criança. Primeiro, quem é essa família? Quem é a rede de suporte dessa família? Essa criança estuda em tempo integral? Na minha opinião, de psicóloga infantil, né? Também atendo adultos, enfim, mas como psicóloga infantil, para mim, todas as crianças deveriam estudar em tempo integral. Porque a escola, tirando a família, é o melhor lugar para a criança, tá? A minha filha, ela fica 3 dias em tempo integral. Exato. E eu, particularmente, assim, quando eventualmente ela não pode ir para a escola, come mal. Exato. Aí devolve para a escola. Tira a rotina. Devolve para a escola, ela volta Fica assim. Ótima. Fica ótima. É rotina. A educação da criança é rotina. Mas óbvio também que a gente dá todo o suporte. Claro, de manhã, claro. de noite. Então não é aquela coisa assim que a gente delega pra escola e quando depois volta... Não, exato. Entrego com pijama e pego de pijama. Isso, porque tem situações assim, né? Você entrega a criança de pijama e de fralda e já pega com... Perfeito. Enfim, teve filho pra quê? Ok. Exato. Mas eu te interrompi, mas também não tá... Eu gostei desse assunto. Mas é isso mesmo, né? E aí, por que a gente pensa isso? Porque, primeiro, eu acho que a babá, ela deve ter sua funcionalidade de maneira pontual, mas a babá, ela não é pedagoga, a babá não é a mãe, a babá não é a tia, a babá é uma pessoa que precisa daquele trabalho para a sobrevivência dela. Então, qual o compromisso da babá com a questão pedagógica da criança, a socialização? Ela vai tomar conta porque os pais precisam trabalhar. Aí você coloca uma criança com um adulto o dia inteiro. E se essa babá não gosta de brincar? Porque tem babá que não gosta de brincar, né? O trabalho de babá é trabalho. Enfim, ela não é educadora infantil. Então, a criança na escola, ela está com crianças da idade dela,
ela vai ter alimentos, né, que são de acordo ali com o crescimento e o desenvolvimento dela. Você vai ter uma pedagoga que tem conhecimento de psicologia e pedagogia infantil, e ela vai ter atividades que são direcionadas para ela crescer. Porque a literatura infantil diz que quando a criança está brincando, ela está fazendo o que a gente está fazendo aqui, trabalhando. Exato. E eu resgatei em mim de algum modo, né, porque eu tenho que conviver com isso com minha filha, esse lance da criatividade, da imaginação, que a gente vai perdendo, né? A vida vai tirando isso. A vida adulta é chata. Então, assim, tem sido bem legal acompanhar isso. E aí vai tendo as fases, né? A fase da Frozen. E a Disney, nesse ponto, eu acho massa. Porque uma hora vai acabar. Eu adoro a Disney. Inclusive. Eu também. Então, assim. Eu tenho as princesas lá. E o legal, eu tirei do YouTube. Porque eu acho que a Disney. Quando ela tava no YouTube, ela vai ficar trocando e a gente tirou isso dela. Mas a gente senta junto e assiste um filme inteiro. Ela assiste um filme inteiro comendo pipoca. E tem assuntos pra conversar. E aí quer comprar uma roupa. Hoje ela foi pra escola de mini. Só que eu cheguei na escola, tinha uma Frozen, tinha uma... ela de Moana, é muito engraçadinho. Tinha uma Moana. Então, assim, eu acho muito legal isso. E eu vejo... Preservar a infância. Aquela fagulhazinha da infância, que é bem legal de conseguir viver agora na paternidade. Né? Então, se alguém me pergunta assim, é claro, a escola integral envolve um custo, né? Todas as famílias, por exemplo, em Salvador, têm condição de pagar uma escola integral? Não. A gente tem creche escola em tempo integral para as famílias que não podem pagar? Também não. Se a gente for entrar na política aí de saúde e educação, a nossa política de educação de primeiros passos, ela é insuficiente, né? Então, a gente tem que estar falando da vida real. Então, às vezes, essa criança, ela vai um turno para a escola, seja a escola privada ou pública, e outro turno ela vai estar em casa. E aí, a mãe está trabalhando em home office, né? Ou a mãe faz para fazer um bico, por exemplo, né? Fazer uma diária, vai deixar a criança com a vizinha. A vizinha também está ali fazendo as coisas. A criança vai para o celular. Porque dificilmente você vai ter uma criança, aspas, né, que gosta de brincar sozinha. Criança gosta de brincar com alguém. Tem crianças que brincam sozinhas? Tem. Mas a criança ela precisa de alguém para brincar. E se eu não tenho tempo de sentar no chão e brincar, o que é mais fácil? A tela. Então, eu entendo que a tela acaba sendo um suporte para quando eu não tenho tempo, mas eu acho que esse tempo, às vezes, é meio negligenciado. Que tempo é que eu preciso deixar a criança mesmo na tela? Porque ela está entretida, isso aqui deixa a gente alucinado, porque isso aqui tem uma questão que envolve cor, movimento, animação, isso aqui fixa, seu cérebro ele quer o tempo todo entrar em contato com isso, isso é neuronal, inclusive, né? Então ela não vai te perturbar, ela não vai te dar trabalho. Aí você diz assim, não, só 10 minutos, aí toma, ela entra em crise. Exato. Porque o cérebro dela quer mais recompensa, isso aqui é uma recompensa imediata do ponto de vista neuronal. Então, eu percebo que às vezes a tela é uma coisa que a família tem que lidar, mas eu vejo que em algumas situações é meio negligenciado, assim, tipo, eu também vou ficar no meu Instagram e vou ver minha série, que eu tô maratonando, e minha filha fica lá vendo o desenho, entendeu? E aí, de fato, isso não é saudável. Eu penso que cada família deveria ter o comprometimento. Tive um filho, vou cuidar dele. E não necessariamente é bem assim. Mas eu vejo também que muitas famílias se esforçam, né? Mas se a gente for dizer assim, a gente recomenda a tela? Não, né? Eu tenho algumas crianças no consultório que têm tela 0. Chegaram aos 4 anos de idade com tela 0 mesmo, mas são poucas famílias, poucas. De fato, ir para um restaurante, né? Aquela coisa, de fato, é um cala-boca ali que às vezes você utiliza. Mas aí tem o parquinho. Exato. Né? Você busca, é porque eu falo, busca um restaurante quando com chega parquinho. Nessa idade, aí dá, de fato. Porque tem a idade do parquinho também, né? Isso. Mas assim, eu sei, é aquela coisa também, tem crianças que não querem brincar para ficar na tela. Graças a Deus, e eu acho que talvez esse possa ser um termômetro que a gente possa utilizar em casa, ela nunca vai deixar de brincar para ficar na tela. Exatamente. A gente, quando chega essa demanda de que a criança já está, tipo, viciada em tela, a gente costuma fazer orientações que são muito básicas. Sentou para tomar café, vamos botar a cestinha no balcão, e todo mundo bota o celular no balcão, longe da mesa. O celular não precisa estar na mesa do café da manhã. Isso vale para adultos. Para adultos, Eu tenho crianças que a mãe fala assim, Lu, na hora de fazer cocô, só consegue fazer cocô com o celular. Não. A gente fazia cocô sem o celular antes. Por que tem que levar o celular para fazer cocô? Tem que tirar. Você tem que fazer isso. Ó. Você vai tirar isso o celular. Isso vale para adultos também. Exatamente. Aí você deixa o menino lá no vaso. Minha filha não se preocupa. Uma hora ele vai fazer cocô. Agora vai demorar? Vai. Porque ele está acostumado a se entreter aqui para fazer cocô. Ele vai ter que aprender um novo comportamento. E aí, Júnior, vem uma questão. Isso dá trabalho fazer. Porque você vai ter que deixar o celular lá e você vai ficar esperando lá o menino fazer cocô, entendeu? E aí você tá agoniado, você tá atrasado, você não tem tempo, aí você toma logo e resolve. Não é assim.
É a mesma coisa quando dorme na cama dos pais e a gente tem que tirar. Aí leva pro psicólogo. A gente vai fazer a mesma orientação. Então, sabe? De noite você tem que acordar, leva pra cama. Ah, Lu, quando eu vejo ele tá na minha cama. Você acorda de novo, leva pra cama dele, fica com ele até ele dormir. Só que dá trabalho. Tá. Aí você quer ter esse trabalho? Quando a gente foi desmamar Você pensou nisso quando queria ter filho? E eu vou te falar, quando a gente foi desmamar a Beatriz, os 3 primeiros dias, tanto que a gente marcou pra desmamar numa sexta, porque eu não ia ter que trabalhar outro dia. Eu não dormi. Mas É isso mesmo. Aí, assim, a gente teve uma consultora do sono de amamentação, mas foi essencial, porque ela encurtou demais o nosso caminho. Até deixar um abraço aqui pra Janaína Kemi aí. Não sei se ela vai estar nos ouvindo, mas vou mandar esse episódio pra ela. Mas foi essencial, porque ela falou, vai ser difícil. É difícil. E insista nisso, insista naquele ponto. E de fato. É uma mudança de comportamento. E hoje ela dorme sozinha na cama dela. Exatamente. Não é nem berço mais, era um berço. Porque dormir na cama dos pais a gente também não recomenda, mas a gente vai entender que tem uma vida cotidiana. Cada pessoa tem uma realidade. Agora, não é normal a criança de 7 anos dormir com os pais. 7 anos? 14 anos. É mesmo? Eu já tive caso de 17 anos dormir com os pais. Não é normal. Não é. Tem algum problema com essa família. Cada criança tem seu tempo, realmente. Entende? Então, e assim. já não é criança, inclusive. Não é, adulto, né? Anos. Atualmente, acho que eu tenho 2 que têm 8, 9 anos e a gente tá no processo de tirar da cama dos pais, né? Assim, 1 ano, ok, mamãe e tal. Foi caminhando para 2, vamos caminhar para sua cama, sabe? Agora, claro, de novo, cada família tem uma realidade. A questão é que isso depois se torna um problema. Isso. E aí, quando se torna um problema, às vezes quer levar para o psicólogo e na outra semana a criança tem que estar dormindo na cama dela. E não é assim. Claro, a gente também vai investigar outras coisas. A gente não parte do ponto de vista que tudo é psicológico, não. Vamos pensar coisas orgânicas, né? Então, a criança com 9 anos está fazendo xixi na cama, não é normal. A gente precisa investigar as questões orgânicas. Não sendo questões orgânicas, questões psicológicas. Aí vamos entender a dinâmica dessa família. Só que, às vezes, a família não fala pra gente a dinâmica. A gente vai descobrindo na brincadeira com a criança. A gente vai simulando situações da vida cotidiana. Ah, então é assim que sua mãe faz? É que sua mãe não me falou isso. Ah, então é assim que é na sua casa? Eu não sabia, não me falaram. E, às vezes, a gente entende que a família tem vergonha, não se sente à vontade. Porque quando a gente trabalha com criança, o que acontece? Existe uma exposição da vida familiar. E, às vezes, a gente não quer expor muito nossa vida, entendeu? Só que a criança, ela vai trazer isso no desenho, ela vai trazer isso na brincadeira. Então, eu sempre digo para as famílias, ó, o que tiver a dizer, diz logo. Não tem questão, na psicologia, não tem certo ou errado. Pelo menos quando entra no consultório, né? Tudo vale para a gente organizar. Mesma coisa para o advogado. Não adianta. Exatamente. Se você mente, a gente não tem como ajudar, ou se você omite. A gente sabe que tem coisas que às vezes vão ser vergonhosas para as pessoas falarem. Mas a gente só tem como ajudar se souber. E às vezes a gente demora um pouco com essa criança porque não nos foram dadas informações, mesmo a gente perguntando. É quando a gente pensa, Lu, mas eu não sabia que era importante falar. Não, mas agora já falou, vamos fazer, pronto. Vamos também transformar num problema que não é para ser. Não, perfeito. Vamos falar um pouco de adultos agora também. Uhum. Tá? Tu perguntou uma outra coisa antes. Vixe, agora eu esqueci. Você lembra, Felipe? O que eu falei? Que foi um pouco antes da criança com TEA. Vixe. Da questão dos blogueiros da psicologia. Pronto. Temas polêmicos aqui. Não, então, eu vejo da seguinte maneira. Eu entrei para aparecer mais no Instagram, assim, falando de psicologia no ano passado. Como te achar no Instagram? Psicóloga Lu Figueiredo. Pronto. Psicóloga. Não, é junto. Tudo junto. Então, psicóloga. Eu acho que é Lu junto. Bom, vocês vão achar. Se não tiver, vocês vão botar Mas um eu acho que ponto aparece aí. lá. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, eu acho que eu fui uma das últimas pessoas no planeta Terra a ter Instagram mesmo. Mesmo assim, era uma coisa que eu não me ligava. Eu nunca... Então, de fato, eu não sou uma pessoa viciada em celular. Que bom. Mesmo assim, eu passo durante a semana, não. Mas durante o final de semana eu consigo passar 4, 5 horas sem pegar no celular e não sinto falta. Isso eu acho uma coisa positiva. E uso hoje para trabalhar. Então, anteriormente, eu aparecer no Instagram falando mais de saúde mental, eu usava muito pouco. Mas chegou um momento que a coisa vem, né? A gente também não pode ir contra a maré. Eu não vejo de uma forma negativa a exposição dos profissionais de psicologia, não. Às vezes o que me incomoda mas incomoda a mim pessoalmente, né? A forma como a pessoa fala, aborda. A gente sabe que o mercado digital acaba sendo hoje também um mercado financeiro. Então, as pessoas entram, trabalham e ganham dinheiro. Mas aqui eu acho que eu não sou da pessoa que vale tudo para ganhar dinheiro. Então, às vezes eu, olhando, né, determinados perfis assim, fico, gente, mas eu acho que eu não faria isso. Gente, mas eu acho que eu tenho que fazer isso, né? Então, eu acho que quando a gente fala da população do senso comum, é perigoso. Porque, por exemplo, eu sei fazer uma triagem do que as pessoas estão falando quando falam assuntos de saúde mental. O que é adequado e o que não é adequado. O que é científico e o que não é científico. Mas um leigo não sabe. E aí entra o autodiagnóstico, por exemplo, TDAH. Exatamente. Não, eu fiz um teste lá e eu Exatamente. recebi aqui... Dr. Cássio, que é psiquiatra, ele estava falando também sobre isso, né?
Falou, olha, não adianta fazer um teste Não é assim. do Google, né, que você não vai sair com diagnóstico. Exatamente. Então, eu só fico pensando assim, o quanto que às vezes a população do senso comum não pode estar sendo, aspas, enganada, né? Não acho que não precisa de aspas, não é sem aspas mesmo, por conta de, às vezes o profissional passa tanta credibilidade, né, que hoje você tem curso para falar, curso para olhar, curso para se mexer, e aí você vende aquilo como uma verdade absoluta, a pessoa, nossa, é aquilo que eu estava precisando, vou procurar, vou comprar, vou... E às vezes essa pessoa nem tem a formação em psicologia, Júnior. Porque, infelizmente, existem várias terapias que você pode fazer uma formação de final de semana, se nomear terapeuta e colocar lá terapeuta. E às vezes a população não sabe a diferença entre ser psicólogo e ser terapeuta sendo psicólogo. Então, me diga aí, qual é a diferença do terapeuta para o terapeuta sem ser psicólogo para... Terapeuta é qualquer pessoa que eu acho que vai dizer que vai lhe fazer um bem na vida, assim, palavras da minha cabeça aqui, pensando agora. Voices in my head. Então, imagina que você foi ali e fez um curso de uma imersão em final de semana em autoconhecimento. Tem um grande hotel aqui na área do Itapuã que tem uma pessoa que faz essas imersões de um final de semana, né? Você sai de lá com o título de terapeuta. E aí você começa a fazer um Instagram, tudo, aí a pessoa, poxa, quero me tratar com o Júnior. Nem se deu o trabalho de ver o currículo, onde Júnior estudou, que curso o Júnior fez, porque o Instagram é tão convincente, né? Porque hoje tem empresas que trabalham com isso. Você também pode fazer um curso de 6 meses só em terapias, floral de bar, iridologia, não sei o quê, olhar para a lua, olhar para o teto, olhar para sua criança interior. Ô, gente, as pessoas vão assistindo, vão me matar, porque tem uma polêmica aí nesse mundo das terapias. Eu só fico preocupada o seguinte... Quem conhece a psicologia científica, né, e vai se dar pelo menos o trabalho de procurar o currículo da pessoa, sabendo que a pessoa é formada, já está avançando, porque pelo menos já não vai cair nas terapias todas. E aí tem a gente que somos profissionais da psicologia, a gente fez graduação de 5 anos em psicologia, eu ainda fiz 2 especializações de 2 anos, fiz um mestrado de 2 anos, fiz um doutorado de 4 anos e cheguei a fazer o pós-doutorado por 1 ano, mas larguei. Tem uma diferença grande, né? Claro, você não precisa ser mestre e doutor para ser um excelente psicoterapeuta. É porque eu sou professora, então isso tem a ver com a minha formação acadêmica e como pesquisadora. Mas um profissional com graduação e uma pós-graduação, ele tem muita competência, né, para fazer a psicoterapia com os pacientes. Às vezes você tem formações livres que duram até 2 anos, mas a pessoa não é psicóloga. E a pessoa está tratando uma pessoa com depressão, com transtorno do humor, entende? Às vezes você tem uma pessoa que é formada num outro curso e foi consensual ela fazer uma especialização em terapia X. Aí ela se nomeia terapeuta X e vai para o Instagram vender essa terapia X. E aí o que acontece? A ansiedade da vida capitalista, né, da gente querer tudo, quero resolver minha ansiedade em 7 dias... Eu busco isso porque isso me vende um tratamento que eu seguindo 7 passos, 15 passos, é que nesses programas de treinamento para ficar paniquete, 21 dias para perder 10 quilos, até o Natal você vai ficar paniquete. A pessoa acha que na saúde mental, eu acho que na saúde da educação física não é isso, mas muita gente compra. E na saúde mental também não. Então a pessoa está sofrendo há tanto tempo, aí ela vê um programa milagroso de saúde mental, ela compra. E ela compra e ela vai ficar boa por 2 dias. Ela vai ter uma sensação de bem-estar, eu não acho que não vai ter, não. Agora, isso não vai sustentar. E como a pessoa não vai ter o conhecimento científico do transtorno, talvez ela não saiba fazer um encaminhamento para um pediatra, para um psiquiatra, para um nutricionista, porque muito dificilmente uma pessoa com transtorno mental, por exemplo, ela vai frequentar só a terapia. Ela pode ter um problema endócrino e ela precisa do endocrinologista. Então, eu acho a internet, particularmente, na minha opinião, Lu, falando, é um lugar perigoso quando a gente não sabe do assunto. A diferença, né, da faculdade para a internet é que não existe também curadoria. Exatamente. E o lance da curadoria, ele é muito importante. Muita gente fala assim, faculdade, ninguém precisa fazer faculdade. Olha, eu discordo muito disso. Eu também. Eu acho que a gente tem que entender que sim, a faculdade de 20 anos atrás não é a mesma de hoje, mas existem as faculdades de 20 anos atrás ainda. Sim, sim. E não quer dizer também que você tem que se limitar ao conhecimento que você teve na faculdade, claro, longe disso. Claro. Mas eu percebo que as pessoas têm caído muito nessa falácia de que existe um hack, 3 dicas, 3 passos, 5 passos que a bala de prata. E aí já falando de ganhar dinheiro, né? Empreendendo, você percebe que na verdade o que muda o jogo é o que você faz todo dia. É o comprometimento que você tem de fazer o feijão com arroz bem exatamente. Todo dia já é o primeiro passo. Então as pessoas
gostam de ser enganadas também, né? É aquela sensação de que eu tô fazendo alguma coisa por mim. Isso. E óbvio, eu falo isso não no sentido de querer diminuir as pessoas que passam por isso. É pela falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento. E aí é um ponto, né? Na internet você tem que escolher o que, não sou eu que chamo, eu ouvi essa expressão, que são a assembleia de vozes. Pensar numa assembleia de vozes, né? Eu acho que num universo que você tem muita gente falando muita coisa, tem um vídeo muito legal que eu vi esses dias, eu devia ter mandado pra você, que era assim, tem uma mãe, é um meme, né? Uma mãe assim, você não pode fazer isso. Aí a outra pessoa, não, você tem que fazer isso. Tipo assim, tem tanta gente falando coisas antagônicas e você recebe uma enxurrada de informação que você não sabe por onde ir. Então, acho que você ter uma assembleia de voz é o que? Olha, quem são as pessoas que eu vou ouvir? Né? Não vou ouvir 50 pessoas, mas tem 3 que eu respeito muito. Então, acho que é importante a gente buscar isso também em qualquer área da vida, seja na área profissional, seja na área pessoal. E aí eu acho que vai um pouquinho... Às vezes eu vejo que as pessoas buscam isso no desespero. E o que acontece? O desespero não deixa você pensar, porque o desespero interfere nas funções executivas, então você não tem capacidade de discernimento, então você vai pelo mais atraente, você vai pelo imediatismo, pelo impulso. Mas eu sempre recomendo assim, tá acompanhando alguém em rede social, busca minimamente o currículo, joga lá, dá um Google que vai aparecer o currículo dessa pessoa. E aí você vai ter, olha, eu quero de fato fazer psicoterapia com uma pessoa que fez graduação em psicologia e uma especialização, ou eu quero fazer com uma pessoa que dá uma formação aí, tem um lugar aqui em Salvador que oferece uma formação de 2 anos, faz uma mega formatura, assim, parece festa de gala, de Oscar, e a pessoa sai dali terapeuta, né? Mas para mim é terapia de coisa nenhuma. Já falei, pronto. Meu Deus do céu. Esse vai um corte. E eu tenho colegas que são dessas áreas, elas são minhas amigas, elas enquanto pessoas são ótimas, elas enquanto terapeutas eu acho... Melhor não falar. Já derramou informação. Viu que eu disse que eu falo muito, sou sem filtro? Esse é um grande problema. Não, mas é porque, veja, eu sou psicóloga, né? Então, assim, eu parto do princípio... Eu sou muito feliz como professora, né? A remuneração de professor é muito ruim, mas eu gosto da sala de aula, porque eu penso assim, quem buscou a graduação de psicologia não está cortando caminho. Sim. E quem está fazendo essas formações está cortando o caminho e vai fazer mal às pessoas, sabe? Porque a pessoa vai ter aquele bem-estar momentâneo e depois ela vai ter todos os sintomas, toda a disfuncionalidade de novo. Porque você não tem o preparo teórico para compreender o que é a mente humana, o que é o comportamento humano. Então, o meu compromisso como professor é pensar assim, cada pessoa que se matricula numa graduação de psicologia não está encurtando o caminho. Bacana. Tem algum caso extremamente desafiador que te vem à mente aqui? Óbvio, contar o milagre, mas não contar o santo, obviamente, por uma questão ética e profissional, mas tem algum caso assim que você acha que ao compartilhá-lo, alguém poderia falar assim, olha, tô passando por isso, uma coisa que eu não sabia que tinha tratamento, que eu poderia buscar? Tem alguns. Fica à vontade, se achar que dá pra Eu falar. Vou começar por um mais familiar, tá. Que inclusive envolve minha própria família, né? Então, nesse caso, eu posso falar que tá tudo certo. E é Mariana, né? Eu tenho uma sobrinha que tem 25 anos, Mariana. Quando Mariana começou com algumas disfunções, ela era adolescente. Mariana, depois eu vou mandar para ela assistir, e ela já foi à minha sala de aula, quando eu dou o transtorno que ela tem aula, ela sempre, quando pode, ela vai à sala de aula contar como é ser paciente, como é ter um transtorno mental. Que legal, parabéns, Mariana. Então, por isso, esse é um caso que eu posso compartilhar. Quando Mari começou com sintomas de depressão, eu já era psicóloga, Lu, acho que já era psicóloga, sim, já era. E veio aquela minha inquietação. Não, mas essa menina não pode ter isso, né, gente? Na minha família não pode ter isso. Você não quer que na sua família tenha essas coisas estranhas. E ela tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos. Se sentia muito isolada, se sentia diferente do mundo. Adolescente até então é normal. Mas ela começou a apresentar um humor muito deprimido. O que é humor deprimido? A pessoa precisa ter pelo menos 2 sintomas predominantes. Uma falta de vontade, que beira não fazer nada, e uma falta de energia. Isso associado a um humor sempre deprimido. O humor deprimido é aquilo que no senso comum a gente olha para aquela pessoa e diz, essa pessoa é mal-humorada, gente, essa pessoa não está de bem com a vida. É isso. Isso é um sintoma depressivo expressivo, que você consegue ver, de fato. E ela era muito assim. E na nossa família, por exemplo, eu e minhas irmãs, nós somos muito alegres, nós somos muito comunicativas. Como diz algumas amigas minhas, a gente chega no lugar, a gente derrama. Todo mundo dá conta, a gente é vaidosa, a gente gosta de... Enfim, a gente fala alto, né? E Mariana era tudo do menos. E aquilo me incomodava. E algumas vezes
eu falava assim, ô Mari, por que você é assim, minha filha? Vista uma roupa colorida, bora numa festa com a gente, né? Os pais dela trabalhavam com carnaval na época, ela podia ir para todos os carnavais. Ai, tia, não gosto. Ai, tia, muita gente. Teve um dia especificamente que eu conversando com ela, que eu sempre fui muito próxima, né, dando esse suporte, porque era psicóloga, início de carreira. Não, início de carreira não, Lu, é porque a dimensão do tempo aqui tá afetada hoje, viu? Mas teve um dia especificamente conversando com Mariana, ela disse assim, tia, talvez não nessa frase, eu não queria que tivessem muitas pessoas no mundo. Isso, para mim, foi muito forte. E foi a partir dali, de fato, que eu disse, tem alguma coisa com essa menina. Eu já via a depressão nela, mas eu achava que era da adolescência. Eu achava que ia passar. Ela começou a ter algumas questões na escola, de isolamento, socialização. E aí eu falei com minha irmã e meu cunhado na época, vamos levar a Mari para fazer uma avaliação. Levei na época até para uma psicóloga que tinha sido minha professora, a professora Ana. A empatia não rolou. Isso é uma coisa importante no processo terapêutico. Precisa ter vínculo, né? Então, acho que o vínculo delas não foi bem estabelecido, mas Ana deu um suporte inicial grande. Inclusive, indicou para uma outra psicóloga, que aí ela fez um vínculo bacana. E, no início, foi bom. E ela começou a apresentar uma resposta de humor melhor, né? Começou a conseguir mais socializar, enfim. Mas atravessou a adolescência de maneira muito sofrida. Mais ou menos quando ela tinha isso com 14, 15, mais ou menos quando ela tinha 18, eu percebi que tinha alguma coisa a mais, que a terapia não estava sendo suficiente para ela. E você fica meio assim de levar no psiquiatra, né? Mesmo eu sabendo a importância, sabendo tudo aí, porque já entra a tia, aí já não era a psicóloga, porque tem uma diferença quando você atua como psicólogo, você atua como tia. Claro. Quando você atua como tia, você quer proteger. Aí eu acho que ela não precisa de remédio, não. Ah, ela é tão jovem, né? E aí, acho que com 17 foi a primeira vez que ela foi na psiquiatra. E foi muito bom, graças a Deus, né? Ela começou a tomar um antidepressivo, começou a ter uma resposta muito boa e voltou à funcionalidade, que é o que a gente busca no paciente. Nisso, ela também começou a ler sobre psicologia. E ela, tia, eu quero experimentar tal abordagem. E aí, eu busquei uma psicóloga dessa abordagem. Tia, eu quero agora... E aí, ela teve, assim, umas 3 psicólogas num período, até que ela ficou durante um tempo também com uma. Ficou 3 anos com uma que ela gostou muito. Aí ela entrou na faculdade, né? Uma mudança grande de vida. Quando você sai da escola, todo mundo te conhece. Seu pai, você entra na UFBA, né? Que ninguém sabe quem é você, enfim. Teve uma preparação da minha parte para com ela para essa entrada na UFBA, porque eu imaginei que ela ia estranhar muito o ambiente por conta de ter depressão, né? Então, ela é a pessoa de menos contato. 5 pessoas para Mariana é multidão. Né? Mas você vê, o que faz a terapia com a pessoa, ela foi pro Lollapalooza 4 anos seguidos. Eu nunca imaginei que ela fosse numa festa daquela, mas tudo isso é efeitos da terapia. E aí, o processo de entrada na faculdade, com chegar no mundo adulto, eu percebi que ela apresentava uma desregulação emocional que não era só depressão. Ela tinha dias que ela acordava extremamente eufórica, animada, alegre. No dia anterior, a menina estava aqui, você não podia olhar para ela. Isso passou a acontecer durante um tempo. E quando vinha essa desregulação do humor, pouco tempo depois, porque isso chama transtorno bipolar, a gente tem uma noção equivocada de que a pessoa está alegre de manhã e triste de noite. Sim. Não. Ela fica muitos dias depressiva e ela fica muitos dias eufóricas. Ou ela vai alternar, que é o que a gente chama de ciclagem rápida. Porque dentro desses transtornos, a gente tem vários transtornos. A gente tem uma classificação que chama transtorno bipolar. Dentro deles, eu vou ter o transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, ciclotímico, especificado, não especificado, devido ao uso de substância, devido ao uso de uma condição de saúde. E foi difícil fazer o diagnóstico diferencial. A gente só faz isso a partir do diagnóstico diferencial. E aí, conversando com a psicóloga, ela fez, Lu, eu já tenho notado, estou investigando. Que a gente precisa de tempo para fazer essa investigação. E com a psiquiatra. Aí veio a primeira ideação suicida. Quando veio a primeira ideação suicida, eu não tinha mais dúvida. Para mim, ela já tinha o transtorno bipolar. Mas eu não posso fazer o diagnóstico dela, né? Sim. E aí eu que acompanhava nas consultas de psiquiatra e nas consultas de psicóloga. E aí a gente chegou com a doutora Eneida, que hoje é a psiquiatra que atende ela, e Sara, a psicóloga, ao diagnóstico. A partir dessa desregulação do humor entre a euforia e a depressão. Foi muito difícil. Primeiro, foi muito difícil para mim,
porque sei o que é e sei o sofrimento que uma pessoa dessa passa. É um transtorno que a pessoa tem que fazer tratamento a vida toda, e o tratamento medicamentoso não é interrompido, inclusive, né? Mas eu penso o seguinte, se você tem um transtorno e tem condição de cuidar, você vive bem. Então, eu também precisei lidar com os meus fantasmas para poder trabalhar o diagnóstico dela e a gente buscar os melhores profissionais. E aí veio o processo de psicoeducação dela aprender a conviver com o transtorno. Porque quando o paciente faz terapia, numa terapia como essa, por exemplo, a gente faz a psicoeducação. Então, a gente ensina o paciente a reconhecer os sintomas. Porque reconhecendo os sintomas, ele vai ter estratégias de comportamento para evitar que, como a gente chama no senso comum, que a crise venha. A gente tem estratégias para evitar a crise. Agora, hoje ela é uma garota, hoje inclusive ela mora no Rio de Janeiro, está fazendo mestrado, ou seja, veja, tem uma vida funcional, paquera, tem as amigas, vai para show, isso e aquilo, mas no modus operandi dela, de quem precisa tomar medicação, de quem precisa fazer terapia, precisa fazer atividade física, precisa ter uma constância nas horas de sono e precisa socializar, né? Então as pessoas às vezes falam assim, eu tenho um problema, vou na terapia. Isso é 30% do processo. A outra parte do processo, qualidade do sono, alimentação e atividade física. Atividade física é tratamento para qualquer transtorno mental. Porque você precisa manter o equilíbrio do organismo e da atividade cerebral para você regular o humor. E você manter o humor no que a gente chama tecnicamente de humor eutímico. Senso comum, humor estável, está de bom humor. Para você evitar os processos de oscilação. Quando vem as oscilações, o que acontece? A pessoa muito deprimida, e no caso dela a depressão vem associada a pensamento suicida. Então fica muito ruim. Quando ela entra para a fase de hipomania, é a fase da euforia. Então é a fase que está muito alegre, quer correr uma maratona, quer fazer uma viagem, atravessa a rua sem olhar. Ou seja, o paciente se coloca em risco. Então, quando a gente fala que pacientes com transtorno devem fazer terapia, é porque a gente precisa saber os sintomas e lidar com os sintomas dele. Porque se a pessoa simplesmente sai na rua e vai atravessar e não olha para o lado, ela vai se colocar em risco. Então, essa é a grande dificuldade de manter um tratamento de transtorno mental. Quando a gente fala da terapia para a vida toda, tem momentos que ela fica sem ir para a terapia, porque ela já tem uma excelente regulação emocional. Quando precisa, retorna com SARA novamente. Por exemplo, nesse período agora, já tem mais ou menos uns 8 meses que ela está fazendo terapia uma vez por mês. Mas ela já foi diagnosticada há 4 anos. Ela já tem um caminho de psicoeducação com o transtorno dela. A psiquiatra é a cada 4 meses. E fora isso, ela tem uma receita de emergência. Então, vamos dizer assim, se ela apresenta uma desregulação de humor extremamente grande, ela vai ter uma medicação numa dose um pouco mais elevada que vai segurar aquela desregulação grande do humor. A do cotidiano, ela toma todos os dias. Então, eu passei por muita dificuldade com esse diagnóstico, né? Porque se eu pudesse escolher, por exemplo, eu teria o transtorno para que ela não tivesse, né? Claro, eu tenho uma outra compreensão, eu sou adulta, ela hoje já é, né, uma mulher adulta de 25 anos que precisou aprender, e a família também. Porque, por exemplo, minha mãe falava assim, o que essa menina tem, gente, que essa menina é assim? Essa menina parece tão triste. Não é triste, é deprimida, né? Ou então, quando minha mãe via ela tomando remédio, falava assim, essa menina vai tomar remédio para a vida toda? Vai tomar remédio para a vida toda. Claro, eu estou dizendo a vida toda, mas a gente tem prognósticos, né? O transtorno bipolar em mulheres, por exemplo, ele tende a apresentar uma maior estabilidade do humor, passando um pouco dos 30 e poucos anos, né? Porque a gente tem uma mudança aí de ciclos hormonais, mas a gente vai precisar acompanhar. Então, a gente diz assim, sempre, mas cada caso é um caso na psicopatologia. A gente não tem uma definição de que todo paciente vai seguir o mesmo tratamento a vida toda. Eu espero mesmo que, como ela começou a fazer um tratamento muito jovem, que o prognóstico dela, né, quando ela passar dos 30, 40 anos, seja bom, ao ponto de talvez ela ficar sem medicação. Bacana. Antes de mais nada, obrigado por compartilhar uma história tão particular, mas que você já falou que é algo público, mas que eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, podem, talvez, assim como sua mãe ficava se perguntando, né? Porque para a família é muito difícil a convivência, viu? Sobretudo quando você tem a diferença de comportamento, né? E a gente tende sempre a apontar o diferente. Sim. Estranho, esquisito, porque não é assim. Porque cada pessoa tem seu jeito. Quando a gente trabalha com transtorno mental grave na clínica, por exemplo, uma esquizofrenia, a gente sempre tenta identificar algum parente da pessoa para que a gente traga para explicar o que é. Para explicar como é. A convivência muda. Né? Recentemente, em família, né? Exatamente. Recentemente, no final do ano passado, mais ou menos, não tão recente, né?
Eu atendi um paciente com esquizofrenia que teve uma mudança grande da família, né? A família chegou a passar por um divórcio, a irmã foi morar na casa de um outro parente para evitar ali a pessoa, porque os sintomas eram muito violentos, né? E foi uma pessoa que inicialmente não aceitou o diagnóstico. Como você não aceita o diagnóstico, você não faz o tratamento. E é impossível uma pessoa que tem esquizofrenia não tomar antipsicótico. Mas é uma medicação que tem muitos efeitos colaterais. Claro, a gente tem medicações de primeira linha hoje que os efeitos são muito sutis, mas quando a gente vai falar de efeito colateral, é de cada organismo para organismo, né? E também estou falando de uma pessoa muito jovem que questionava a ciência, enfim. Foi um caso muito difícil mesmo. Por quê? Porque mexe com a estrutura da família. Um dia você acorda, a pessoa não está em casa, você fica louca procurando a pessoa desapareceu 4 dias, isso desorganiza toda uma família. E a família começa a se perguntar por quê, foi que eu fiz de errado, e a gente precisa explicar, olha, esse transtorno é um transtorno que tem uma base genética grande, né, mas não significa que necessariamente você fez alguma coisa para a pessoa ficar assim. Porque a gente tem alguns transtornos que tem fatores que o ambiente contribui, né? Todo transtorno mental ele é multifatorial, você não tem um fator protagonamônico, né? Então, você não vai, por exemplo, uma tosse é uma gripe. A gente não tem isso na psicologia. A gente tem um conjunto de sintomas que, considerando as questões culturais, ambientais e genéticas, você vai ter ali, né, uma maior predisposição para a pessoa ter um transtorno. Na esquizofrenia, por exemplo, nos homens, o momento de incidência dos primeiros sinais é na transição para a vida adulta. 18, 19 anos, você tem os primeiros sintomas. Então, é uma faixa de risco aí para os homens. As mulheres vêm um pouquinho mais tarde, 23, 25 anos. Então, são sempre pontos de desenvolvimento humano que a gente fica atenta para que tipo de sintoma a pessoa está exprimindo para poder estar fazendo a avaliação. Então, quando a família lidar com uma pessoa que ouve vozes, que vê a parede se mexendo, que diz que tem uma voz, a família pergunta, foi o que eu fiz para essa pessoa ficar assim? E a família não fez nada, necessariamente. Claro, dentro da psicopatologia, a gente tem os fatores de risco. E os fatores ambientais e familiares, eles são pontos de atenção na saúde mental. Então, vulnerabilidade na infância, negligência, né, no ambiente familiar na infância, são pontos extremamente importantes para avaliação diagnóstica de transtornos mentais também. Bacana. Tem alguma dúvida, Filipão? Lu, pra gente terminar nosso bate-papo aqui, o tempo voou. Você ia falar do adulto. A gente... Mas nem me lembro o que era. Não, a gente falou do adulto. Nós falamos do adulto. Claro que você trouxe um exemplo que era do... Tá. É que Mário ainda vez como menina. Ela tá com quantos anos? 27 anos? 25? 25 ou 26, gente. 26, é isso aí. Exatamente. Mas eu sempre gosto de finalizar o bate-papo pedindo para o convidado trazer aqui uma mensagem para quem está nos ouvindo. Aí você pode usar o espaço do jeito que você quiser, mas eventualmente falar sobre algum ponto de atenção que a família precisa ter com o filho, ou no relacionamento conjugal, enfim, né? Acho que hoje em dia tem tratamento para quase tudo. Tem. Então, e nos falta muitas vezes apenas a questão da consciência de que existe um problema. Na verdade, você tem a consciência do problema, você não sabe qual é, e sobretudo quando você não sabe qual é o problema, você não sabe qual é a solução, né? Exatamente. Eu acho que eu vou comentar uma situação que tem aparecido de maneira recorrente assim, no consultório, que são casos relacionados à depressão. Parece que a ansiedade, a gente tem um maior entendimento sobre ela, parece que a gente lida melhor com ela. E a depressão, ela é uma doença, né, como eu falei um pouco dos sintomas relacionados à bipolaridade, que você perde a vontade de viver. E existe uma questão que às vezes você não percebe que você tem isso. O paciente diz, eu sou assim mesmo, não preciso mudar não. Só que aí você precisa pensar que se você tem sintomas que estão prejudicando uma pessoa que convive com você, você tem uma coisa grave. Porque uma coisa é você ter um sintoma que você só prejudica você mesmo, né? Você só se coloca em risco. A outra coisa é quando você tem sintomas de transtornos mentais que afetam a vida cotidiana, afetam o relacionamento afetivo, afetam o relacionamento familiar. Então, você maltrata as outras pessoas, você se afasta das outras pessoas, você negligencia a outra pessoa, você é grosseiro ou você é indiferente, e você diz assim, eu não fiz nada. Eu sou assim. Você justifica o seu sintoma com a sua forma de ser. Isso é muito perigoso. Isso, inclusive, é egoísta, né? Se você parar para pensar. Você sabe que você tem uma questão que está lhe prejudicando e você diz, eu não vou tratar. Isso é um comportamento extremamente egoísta.
Normalmente as pessoas me mandam muitas perguntas no Instagram. Como lidar com a pessoa narcisista? Como lidar com o meu marido que tem depressão e não faz tratamento? Aí eu dou essa mesma explicação. Você precisa... Ok, vamos levar para avaliação. A pessoa quer tratamento, não quer, a pessoa é lúcida, não é. Tirando isso, a pessoa já sabe que tem um problema, é lúcida e tem condição de fazer tratamento e não quer. Aí você, que está sofrendo aqui, que convive com essa pessoa, precisa pensar o quanto que você aguenta lidar com isso. Porque eu acabo tratando no consultório também muitas pessoas que convivem com pessoas com transtorno mental que não fazem tratamento. E essas pessoas sofrem muito. Ao ponto de ter prejuízo na funcionalidade. Sofrer, querer salvar o mundo dessa outra pessoa, entende? E eu acho bacana quando você tá ali do lado, né? Então imagina, você e Milena. Imagina que você tem depressão e Milena tá ali. Poxa, Júnior, vamos buscar um especialista, vamos aqui, vamos ali, vamos fazer uma atividade física, vamos melhorar a sua rotina do sono. Será que você não consegue diminuir sua jornada de trabalho, priorizar aqui a vida do lazer? Quer dizer, ela tá ali tentando, por quê? Porque ela te ama, porque ela gosta de você, porque ela quer ver você bem, porque aí quando você tá bem, você proporciona uma boa companhia para ela, um bom tratamento, né? Enfim. Então, eu acho bacana, você tá ali tentando. Mas só que tem um momento que você tenta tanto, que a sua vida começa a ficar prejudicada. E o outro tá lá no egoísmo dele, só vivendo a vida, eu sou assim, quer ficar comigo, fica assim mesmo. Tem alguma questão. Aí o que a gente diz? Às vezes é preciso se afastar, né? E não necessariamente, inclusive, quando você se afasta, o outro vai perceber, porque ele entende, tá, né? Então, quando eu falo da saúde mental hoje, a gente tanto fala das pessoas que têm questões com saúde mental, quanto pessoas que são impactadas pela saúde mental do outro. E é um número grande de pessoas que é impactada pela saúde mental do outro, sobretudo mulheres. Eu tenho mais pacientes mulheres que o cônjuge tem um transtorno e não faz tratamento, do que mulheres, de fato, com transtorno mental. E aí, quando a gente fala de mulheres, a gente está falando de uma questão cultural. As mulheres, culturalmente, foram colocadas no lugar do cuidado, no lugar do aguenta tudo, no lugar do vai passar. E aí tem um número de mulheres hoje que sofrem por questão assim, já tô com ele há tanto tempo, mas como é que eu vou largar meu marido? Mas é o pai da minha filha. Mas eu amo tanto. Mas a gente ia se casar. E às vezes os planos estão ali, parados ou interrompidos, né? Então eu sempre penso assim, que se você tá tentando ajudar alguém, é muito bacana, né? Eu acho que é uma doação de amor, de compromisso, de admiração pelo outro incrível. Mas eu acho que tem aquele momento em que você tem que retornar para sua própria vida. Se a pessoa também, né, massa, quer junto, olha que maravilha. Então, assim, não é incomum também, inclusive, os homens aceitarem mais tratamento de saúde mental por conta das suas parceiras. Que às vezes ele acha que não precisa, mas a mulher tá ali insistindo e tal, e ele, não, mas minha mulher disse que eu preciso. Inclusive, eles ficam menos tempo na terapia, mas fazem. E né? é isso que eu ia perguntar, se tem adesão, né? Quando não parte da pessoa. Tem homens que buscam a terapia por conta própria, mas assim, pelo menos na minha realidade clínica, os homens chegam muito assim, porque a esposa sugeriu, porque a namorada sugeriu, porque às vezes até a mãe sugeriu, e isso é bacana, né? E aí a gente vai entender que os homens, eles veem a psicoterapia às vezes como uma questão de fragilidade. Eu sou fraco, eu não sou tão homem assim, porque existe o estereótipo. E aí eu sempre digo assim, isso aqui acontece com todo mundo, né? Tá acontecendo com você, bora organizar. E quando eles topam o processo, eles têm uma autoeficácia muito grande. Os homens apresentam uma excelente autoeficácia, assim, quando se envolvem num tratamento de saúde mental. E o que é mais importante? A pessoa retorna à funcionalidade, Júnior. Então, assim, você conviver com uma pessoa que tem humor estável assim, né? A gente oscila no dia a dia, mas que isso não causa sofrimento ao outro pela questão dos maus tratos, pela questão da negligência, ou porque você está vendo também a pessoa ali decaiu o patrimônio, deixou de trabalhar, se entregou, não tem mais vontade de viver. Isso é muito sofrido. Então, a saúde mental hoje, ela está completamente ligada à saúde física, né? E assim, muitas vezes a gente ainda passa despercebido, vou aguentando, vou levando como dá. Se você tem sintomas que prejudicam a sua vida, nas relações acadêmicas, pessoais, de trabalho, questão financeira, e se você acha que tem alguma coisa de errado com você, esse pelo menos é um primeiro passo para a gente dizer, vou na psicóloga. Você pode, inclusive, não ter nada, mas se você investiga, você já está excluindo ter alguma coisa, por exemplo. E tendo um diagnóstico, vamos buscar tratamento. Maravilha. Tivemos vários bons cortes aqui para a gente colocar, tanto no seu Instagram quanto no nosso. Eu queria te agradecer e, obviamente, que não vai ser certamente o nosso último encontro aqui. Depois eu ainda quero misturar a gente aqui com
com outros profissionais, que eu acho que a conversa com outros profissionais é sempre legal. Mas agradecer mais uma vez, você topou, vir aqui bater esse papo, achei super legal. Foi só atravessar a rua. É só atravessar a rua, mas mesmo só atravessando a rua, as agendas estavam complicadas. Mas, né, eu queria agradecer a você que ficou aqui até esse momento do nosso episódio, já compartilha, tivemos vários insights aqui, coisas que aquelas indiretas que você manda, dá uma olhadinha nisso aqui, pra, né, pra ver se a pessoa se toca. E, bom, Filipão, obrigado por mais um episódio. Não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal e também nos seguir lá no Instagram. Você já sabe também, se quiser me seguir, é rivalino.adv. Luf. Psicóloga.lu Figueiredo. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso. Até a próxima.